Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Virgem. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Uma vez que estamos a terminar o ano de 2023, quero também informar a todos vocês que está disponível o mapa astral referente ao 2024. A todos aqueles que têm interesse em fazer o mapa astral ou o mapa cabalístico, podem entrar em contato comigo. Os dados de contacto estão abaixo do vídeo, na caixinha de descrição. Vocês encontram os meus contactos todos e entram de uma forma direta a falar comigo e a obter todas as informações referentes aos serviços que estou a prestar no momento. Também quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio, carinho e dedicação. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso joinha, que é muito importante para o meu canal e para todos os outros canais do YouTube. É um sinal de gratificação e lembre-se que a gratidão é uma energia que deve circular de mim para vocês, de vocês para outros e vice-versa. Eu tenho 3 decks em cima da mesa. Este primeiro deck será a energia referente ao vosso mês de novembro. O segundo deck é a energia referente a cada área da vossa vida, seja ela amor, seja trabalho, seja finanças, espiritualidade e a vossa própria energia. Tentar descobrir a energia com que vocês entram o mês de novembro. E o tarot, que trará uma clarificação ou um entendimento mais abrangente sobre a energia da área à qual nos podemos estar a referir. Vamos então iniciar a vossa mensagem. Como vocês sabem, eu invoco sempre os nossos seres de luz para que nos ajudem, nos orientem, nos tragam as mensagens mais necessárias e mais precisas ao nosso momento. Vamos então ver o que a espiritualidade tem para vocês. Meus queridos seres de luz, uma informaçãozinha que eu necessito da vossa ajuda. Eu tenho um microfone de lapela. Confirmem comigo se o som está bom, se vocês conseguem escutar-me, porque este som não é do telemóvel, mas sim um microfone de Bluetooth, que eu estou a tentar experimentar para que se torne mais fácil também para mim de estar a comunicar e vocês nunca terem interferências a nível do som e daquilo que eu estou a dizer. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Mostrai-me, por favor, mensagem para signo de Virgem referente ao mês de novembro. Mostrai-me, por favor, mensagem para signo de Virgem referente ao mês de novembro. Em meu nome, em nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês. A energia com que vocês entram o vosso mês, o porquê desta energia, isto são vocês. Como vocês entram o mês, a vossa energia, a vossa força ou a garra, e o porquê desta energia. Finanças, amor ou família é o lado emocional, ok? Seja de que tipo e de que forma for, vocês vão encontrar a cada um de vocês. Trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem já não está no ativo, avance esta área se não quiser ver. E o conselho da espiritualidade para vocês. Agora vou tirar a energia do vosso mês. Esta lâmina eu só vou ler no final, ler e ver no final da vossa leitura, ok? Mostrem-me, por favor, qual é a energia principal. Mostrem-me, por favor, a energia principal para Virgem. Mês de novembro. Gratidão. Quem precisa ou necessita realmente de um esclarecimento mais direto à sua situação,
deve entrar em contato com alguém de confiança, com alguém que vocês sintam que vos pode realmente orientar e que transmite um grau de confiança para vocês. Porque estas leituras, apesar de nos orientar e às vezes até ir de encontro com aquilo que nós necessitamos escutar, não é a mesma coisa que fazer uma leitura direcionada única e exclusivamente para nós. Tenham sempre isso em consideração. Mostrem, por favor, mensagem para signo de Virgem. Mostrem, por favor, mensagem para signo de Virgem. Gratidão. Eu vou deixar preparadinho o tarô para depois verificarmos o que vos quer comunicar. A energia com que vocês iniciam o vosso mês. Vocês têm a carta dos caminhos, a encruzilhada. Há decisões ou incertezas a nível de... É quase como se mostrasse que vocês entram um mês de novembro com alguma indecisão, talvez no direcionamento da vossa vida, talvez de alguma decisão a ser feita ou a ser tomada, ok? Há indecisão. Vocês entram aqui meio que entre a espada e a parede, ou entre a dúvida do que virá a seguir, ou o melhor caminho, ou a melhor escolha a fazer. Lembrem-se que não há escolhas nem caminhos melhores ou piores. As nossas decisões, por mesmo que a gente às vezes sinta que o resultado não foi o esperado, era necessário. Pensem sempre assim, todas as nossas decisões, tenham um resultado positivo ou não, era um caminho que naquele momento era necessário, senão nunca tínhamos tomado aquela decisão ou aquele rumo na nossa vida. É assim que eu vejo os caminhos e as dificuldades da minha vida. E acreditem que dá muito efeito, muito efeito. Alivia-nos de muito stress e de muito remorso. O porquê? Dificuldade. A montanha. Vocês estão com dificuldade ou vocês pressentem algum tipo de dificuldade no futuro? Porque os caminhos, como eu digo, esta é uma mensagem referente ao mês de novembro, vocês podem estar com dificuldade em fazer algum tipo de decisão ou de escolha por estar a antecipar quase como se um obstáculo ou uma dificuldade. Lembra-se que ainda agora falei isso. As escolhas que nós fazemos da nossa vida não são, a gente não as pode avaliar como boas escolhas ou más escolhas, mas sim como experiências necessárias, mesmo que não seja exatamente a experiência que a gente gostaria de ter. Finanças. Vocês têm a carta da cegonha, o que me mostra que pode haver aqui algum tipo de semear coisa nova ou de gerar coisa nova, porque a cegonha, ela não fala só no novo e na novidade, ela também fala em criar, gerar algo novo a nível das vossas finanças. Nós já vamos ver o que é isto. Amor ou família, o lado emocional. Vocês têm a carta da cruz, que me mostra aqui algum tipo de esforço, sacrifício. Será que tem a ver com esta vossa energia? Porque é como, a nível de amor ou família há um sacrifício ou um esforço, uma dor talvez. Uma carga. Engraçado que esta cruz leva-me à encruzilhada e leva-me à montanha. Porque a cruz é quase o desenho que está aqui nos caminhos, na encruzilhada. E o que está por debaixo da cruz é a montanha. Por isso acredito que a vossa maior indecisão ou dificuldade terá a ver com o vosso lado familiar, amor ou família, o lado emocional.
É como se vocês tenham que fazer realmente a escolha de um caminho, a escolha de um rumo. Mesmo que vocês sintam que possa haver uma dificuldade ou um obstáculo. Há que ultrapassar. Trabalho ou estudos. Vocês têm a carta da Torre. Aqui pode-me falar em trabalho ou em estudo muito solitário ou individual, gente. Solitário ou individual, porque a carta da Torre, ela remete-nos muito à solitude ou à solidão. Ou vocês se sentem muito individuais ou vocês se sentem realmente postos um bocadinho de parte em questões de trabalho. Nós já, como eu digo, nós já vamos ver com o tarô, isto é a energia principal. O conselho da espiritualidade. Vocês têm a carta do urso. Mostra-me a necessidade de trazer força, autoridade, ok? E proteção, mas acima de tudo, força e autoridade. É como se vocês tenham que serem fortes, decisivos, para defender, para proteger, para liderar o mês de novembro ou a entrada do mês de novembro. Porque é como se vos levasse, é como se fosse um primeiro passo a um rumo diferente ou uma atitude diferente. Vamos ver com o tarô. Mostra-me, por favor, o que é a encruzilhada. Os caminhos. Mostra-me o que é os caminhos. Mostra-me, por favor, os caminhos para Virgem. O que são os caminhos, por favor? 10 espadas. Vocês têm que tomar uma decisão para deixar algo totalmente negativo para vocês. O 10 de espadas é uma carta em que a gente tem realmente que tomar uma decisão para fechar ou deixar para trás uma situação muito, mas muito difícil para nós. Muito complicada. Mostra-me um obstáculo. Mostra-me uma montanha. Mostra-me uma montanha. Mas precisa ser tomada uma decisão para deixar estes 10 espadas. Ok? Para fechar, concluir esta situação, deixar para trás definitivamente, vocês têm que sair da dúvida da decisão. Ou da dificuldade da decisão. O 5 de ouros saiu-vos invertido. É como se mostrasse que a vossa montanha não é tão grande como vocês pensam, ou o obstáculo, a dificuldade não será tão grande como vocês pensam. Porque a carta, quando me sai invertida, o 5 de ouros invertido, é como se dissesse que há uma recuperação, há uma libertação, há uma mudança positiva. Eu acho que vocês, por isso é que a dúvida tem a ver com o vosso pensamento, com a vossa indecisão. É como se vocês tenham a sensação que a vossa escolha pode-vos colocar ou levar a uma situação ainda mais difícil ou ainda com um maior grau de dificuldade. Isto é o vosso pensamento, gente. É totalmente o contrário. É como se esta finalização vos levasse realmente a recuperar. Ok? A recuperar. A ter uma mudança positiva. Tenham mais confiança na vossa intuição. E eu digo sempre isto. Às vezes é difícil a gente seguir a nossa intuição. Daí está o nosso livre-arbítrio. Mas há momentos realmente da nossa vida que nós temos que sacrificar situações ou pessoas através das nossas decisões para que a gente realmente consiga ter a autonomia ou a autoridade que às vezes é necessária no momento e para desenvolvermos na nossa vida. As finanças. Mostra-me o que é que está aqui a crescer ou a germinar. Mostra-me, por favor, o que é as finanças, as cegonhas. Mostra-me, por favor, a cegonha.
finanças, cegonha, gratidão. Na cegonha vocês têm o rei de ouros invertido. O rei de ouros invertido não é uma carta muito positiva, ok? Não é muito positiva. Mas eu acredito que tenha mais a ver com a vossa própria energia, a tal indecisão, do que propriamente com a oportunidade. Porque a cegonha, como eu digo, é como se mostrasse realmente... sabem quando a gente engravida, a gente fertiliza, não é? E depois aquilo tem que desenvolver. Ou desenvolve ou a gente acaba por perder. E aqui é como se dependesse... Como se esta semente, ou este projeto, ou esta objetividade, ou esta prosperidade, esta se calhar, estabilidade financeira, tenha ou vá depender mais de vocês, porque o rei de ouros representa a terra, vocês são elemento de terra, e aqui tem a ver realmente com vocês ser mais estáveis, mais seguros, mais... autoritários, mas numa forma justa, correta, trazer ou ter mais confiança no vosso sucesso, nos vossos negócios, na vossa prosperidade. É como se vocês tenham realmente que trabalhar a vossa segurança, a vossa autonomia, o vosso autopoder. É como se me mostrasse aqui a carta do imperador. Independentemente de vocês serem homens e mulheres, o imperador é lógica, é alguém que tenha o poder e a liderança nas suas mãos e tem que saber utilizar esse poder e essa liderança da melhor forma para que a sua vida tome o rumo desejado a ele ou a ela. Ok? Tenham mais confiança naquilo que vocês podem realmente criar. Porque esta falta de confiança pode-vos levar a tentar e até iniciar algum tipo de projeto, algum tipo de negócio, algum tipo de renda extra e depois, como não há aquela estabilidade ou não há aquela segurança a nível do sucesso ou do crescimento ou de estabilidade ou mesmo na achar que estão a investir mais do que a obter o troco, o reverso, poderá fazer com que vocês acabem por desistir facilmente dos vossos projetos. Por isso é que eu ainda agora disse, imaginem que é uma gravidez, ela germina, mas se a gente não tiver os cuidados necessários, e às vezes até mesmo com os cuidados necessários, né, a gente acaba por perder e acaba por fazer como se diz, a perda da criança, o aborto. Por isso não abortem os vossos projetos. Não deem início a projetos e depois por falta de confiança ou por falta de estabilidade, por falta de autoridade, vocês abortem os vossos projetos. Ok? Isto é um conselho. Amor ou família? Amor ou família? O que é a cruz? Mostrem-me, por favor, a cruz. Dificuldade? Mostra-me o que é a cruz, por favor. Mostra-me o que é a cruz para a Virgem. 8 espadas. E há dificuldade. Gente, eu acredito que esta vossa energia de início do mês tem muito a ver com o vosso lado emocional, realmente. Porque é como se vocês se sentissem limitados, sem recursos, às vezes de ajuda, de esperança, Sabem quando a gente parece que se sente sozinho ou se isola? É como se vocês não estejam realmente a ver a situação ou a ver a saída, melhor dizendo, a saída da situação. E a saída que vocês conseguem ver é uma saída meio que negativa, meio que destrutiva, meio que de dificuldade, de obstáculo. Por isso é que a espiritualidade vos traz o urso aqui para vocês terem força, garra, liderança, e às vezes até é necessário um pouco de agressividade para a gente, agressividade num aspecto de
ter a garra de lutar por aquilo que a gente quer. Ou para se libertar desta sensação de limitação, de isolamento ou de vitimização, ou de achar que não têm ajuda, que estão sozinhos na questão. Deixem-me só tirar mais uma. O que é este 8 de espadas? O que é o 8 de espadas, por favor? O que é o 8 de espadas? As de ouros invertido. É como se vocês estivessem com muita falta de confiança neste sacrifício. Ou nesta... É como se vocês sentissem... Vejam, eu queria encontrar a palavra certa para fazer entender aquilo que eu sinto. É como se vocês vissem a oportunidade, porque o As de Ouros é a oportunidade, e é uma oportunidade que a gente sabe que é ótima, que é excelente, mas ao mesmo tempo é como se vocês se sentissem, por algum motivo, presos. É como se fosse a carta do pendurado aqui. Presos, estagnados, em sacrifício, ainda não tiveram a iluminação de como encontrar a solução ou como encontrar a saída para materializar esta vossa decisão ou esta vossa escolha. A nível de trabalho ou estudos, mostra-me que é a torre. Olha, já saiu. A torre vocês têm 10 de bastos invertido. O 10 de bastos invertido pede-vos para vocês gerir melhor o vosso esforço, a vossa entrega ou a questão do trabalho. Ok? Porque às vezes aqui o 10 de bastos invertido, ele claramente diz aprender a dizer não. Lembrem-se que eu ainda agora disse que vocês podem estar isolados ou num trabalho independente. Às vezes este trabalho independente é quando a gente não consegue legar responsabilidades aos outros por não confiar na responsabilidade que os outros tenham sobre esse trabalho. E então nós assumimos o nosso trabalho, o trabalho dos outros, que passa a ser um trabalho independente, ok? Um trabalho isolado. Aprender a dizer não. Aprender a legar responsabilidades. Ok? Distribuir o que corresponde a cada um. E a segunda lâmina que vos saiu foi o 8 de copas invertido, que realmente é o estar com demasiado medo de tomar uma atitude ou uma posição diferente, a tal monotonia, a teimosia. A teimosia às vezes tem a ver com a perfeição, gente. E quando a gente é demasiado perfeccionista, a gente tem muita dificuldade em legar trabalhos aos outros ou de nos apoiar na ajuda dos outros, porque a gente tem medo que os outros não consigam aquele grau de qualidade ou aquele grau de responsabilidade que nós exigimos de nós e automaticamente exigimos dos outros. Cuidado com a teimosia, cuidado com o excesso do perfeccionismo, para que vocês consigam e comecem a aprender a dizer não e a legar a cada um a sua própria responsabilidade, ok? Conselho da espiritualidade. Porque vocês vão se carregar muito a nível de trabalho ou estudo. É como se subcarregassem, ok? A nível da espiritualidade, vocês têm a sacerdotisa invertida. A sacerdotisa invertida, como ainda agora vos falei, o urso fala-vos da necessidade de vocês se tornarem aquele imperador. A sacerdotisa invertida é como se vocês estivessem a descuidar, ok? Ouçam o que eu estou a dizer, a descuidar daquilo
que às vezes vos aparece como sinais, como insights em relação à vossa voz interior. É como se vocês não estejam. É como se fosse uma dificuldade de centrar-vos, ok? Dificuldade de centrar-vos, dificuldade de escutar a vossa voz interior. E isto pode realmente fazer com que vocês percam a tal força, a tal determinação, a tal liderança que vocês necessitam de alcançar. De alcançar. Trazer para fora esta autoridade. Voltar a exteriorizar a vossa autoridade. A energia do vosso mês de novembro. Olha, o leão, gente, é por isso que eu amo o que faço. Estão a ver os dois, o urso e o leão, de boquinha bem aberta, colocar respeito. E às vezes este colocar respeito não é só fazer com que os outros nos respeitem, é nós próprios nos respeitar a nós próprios. As nossas decisões. Esta carta diz-vos assim. Eu tenho que ler, gente, para traduzir, porque ela está em inglês. Estar atento ao ganhar esta sensação de lealdade e de aura protetiva do leão e fazer mudanças magníficas no futuro. É como se dissesse, vocês têm que realmente serem leais com a vossa força, protegerem a vossa força. Lembrem-se que o imperador, ele tem a lógica, o poder e a liderança, e se ele souber utilizar da melhor forma esta capacidade de gerir e de autoridade na sua vida, consegue realmente fazer as mudanças magníficas na sua vida. E eu acho que vocês realmente necessitam de ter esta força para mudar aqui, ok? Para mudar aqui e saírem desta necessidade de transformação, de mudanças magníficas, tanto na vossa vida profissional como financeira, como ainda agora disse, vocês abortam os vossos sonhos, os vossos planos, os vossos objetivos a nível das finanças, porque se vocês não conseguem manter ou têm a dificuldade de se centrarem, têm a dificuldade de escutar a vossa voz interior, têm a dificuldade de usar a vossa força e a vossa liderança de uma forma saudável, não estão a conseguir, vocês é como se tivessem muita, mas muita realmente dificuldade de ver a saída ao vosso problema ou à vossa situação. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento, se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo, não forcem. Mais uma vez relembro, às pessoas que querem ter uma consulta privada, fazer um mapa astral para 2024 ou um mapa cabalístico, que é um mapa para toda a vida, não hesitem em entrar em contato comigo. Também agradeço desde já o vosso like, o vosso comentário e a vossa partilha. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.